Desde pequeno, eu sempre a vi diferente. Enquanto o mundo parecia correr lá fora, Lara era o meu ponto de paz. Ela morava na casa da esquina, tinha o riso leve e os olhos que pareciam entender até o que eu não dizia. Nossas famílias eram próximas e às vezes também eram rivais. Mas nada disso importava quando a gente estava junto, dividindo sonhos na calçada ou inventando planos sobre o futuro. A adolescência chegou e com ela as mudanças. Lara cresceu e eu cresci junto, mas o mundo parecia querer nos separar. Ela sonhava em ser fotógrafa, queria ver o mundo além da nossa cidade pequena. Eu, por outro lado, precisava ficar. Meu pai adoeceu e eu assumi o trabalho na oficina para sustentar a casa. A despedida dela foi silenciosa, doeu sem precisar de palavras. Nos primeiros meses, as mensagens eram constantes, cheias de promessas. Mas, com o tempo, a rotina foi engolindo tudo. Ela mandava fotos dos lugares que conhecia, das ruas de pedra, das luzes das cidades grandes. E eu mandava áudios curtos com a voz cansada, dizendo que estava tudo bem, mesmo quando não estava. O amor não acabou, mas ficou adormecido em algum canto da alma, esperando a hora certa para acordar. Anos se passaram. A vida me fez endurecer. Vi amigos partirem, sonhos se perderem, e aprendi que o tempo pode apagar rostos, mas nunca sentimentos verdadeiros. Até que um dia, do nada, ela voltou. Eu estava fechando a oficina, quando ouvi uma voz conhecida me chamando. Olhei para trás e era ela, o mesmo sorriso, o mesmo brilho nos olhos, só que com um peso novo, o de quem também carregava cicatrizes. Conversamos por horas naquela noite, falamos do que perdemos, do que aprendemos, do quanto mudamos, e no meio de tanta lembrança, percebi que o amor ainda estava lá. Não como antes, impulsivo e ingênuo, mas maduro, paciente, disposto a tentar de novo. Decidimos recomeçar, sem pressa, sem promessas exageradas. Ela começou a trabalhar dando aulas de fotografia para crianças, e eu, aos poucos, deixei de ser apenas o cara da oficina. Passei a ser o cara que acreditava em segundas chances. Houve dias difíceis, claro. A gente ainda discutia, ainda tinha medo de perder tudo outra vez. Mas a diferença é que, dessa vez, aprendemos a ficar. Quando a raiva vinha, a gente respirava. Quando a saudade apertava, a gente lembrava de tudo o que já sobreviveu. O tempo foi gentil com a gente. Fomos construindo uma vida simples, mas cheia de significado. Pequenas rotinas se tornaram nosso refúgio. O café antes do trabalho, as caminhadas à noite, as conversas sobre o nada. Às vezes, ela ainda viajava para fotografar, e eu esperava seu retorno como quem espera o sol depois de uma tempestade. Um dia, durante uma dessas viagens, ela me mandou uma mensagem. Sinto falta de casa. E eu entendi que para ela, casa não era um lugar. Era a gente. Quando Lara voltou definitivamente, compramos um pequeno terreno perto do rio. Construímos ali nosso lar com as próprias mãos. Cada parede levantada, cada móvel escolhido, parecia um símbolo da nossa reconstrução. À noite sentávamos na varanda e ficávamos em silêncio, vendo o reflexo das estrelas na água. Não precisávamos dizer nada. O amor agora falava por si. Anos depois, olhando para ela, percebi que o tempo não apaga o que é verdadeiro. Ele apenas molda, amadurece e transforma o amor em algo mais forte. Lara não era só a menina que eu amei na infância. Era a mulher que me ensinou o valor da paciência, da fé e da esperança. Hoje, quando alguém me pergunta se acredito em amor eterno, eu sorrio e digo que sim, mas não aquele dos contos de fadas, e sim o amor real, que cansa, erra, sofre, mas escolhe ficar. Porque no fim das contas, o amor que sobrevive ao tempo não é o mais bonito, é o mais corajoso. Depois que construímos nossa casa perto do rio,
a vida começou a seguir um ritmo que, por muito tempo, eu achei que nunca teria. As manhãs eram simples, o cheiro do café que ela preparava, o barulho do vento batendo nas janelas e o som distante das crianças indo para a escola. Lara sempre teve o dom de transformar o comum em algo bonito. Até a maneira como ela pendurava as fotos na parede parecia poesia. Mas a vida, como sempre, gosta de testar a força do que é verdadeiro. Um dia, ela recebeu um convite para expor suas fotografias em uma galeria famosa na capital. Era o tipo de reconhecimento que ela merecia há anos, mas também significava passar meses longe. Eu vi o brilho nos olhos dela ao falar sobre a oportunidade, o mesmo brilho que me fez me apaixonar lá atrás. Então, mesmo com o medo de reviver a distância, eu disse que ela devia ir, que o amor não se prende, ele acompanha. Os meses seguintes foram longos. A casa parecia grande demais sem ela. Às vezes eu pegava o celular só para ouvir as mensagens de voz antigas, só para escutar a risada dela. A gente se falava todos os dias, mas nada substituía o toque, o cheiro, o olhar. Ainda assim, eu sabia que ela estava crescendo, conquistando o que sempre sonhou. E isso, de alguma forma, me deixava em paz. Quando ela voltou, veio com o coração cheio de histórias e os olhos cansados de saudade. Trouxe também uma surpresa, uma proposta para transformar nossa casa em um pequeno espaço cultural. Queria abrir o quintal aos finais de semana, fazer exposições, rodas de conversa, oficinas de arte. Eu, que sempre fui mais prático do que sonhador, hesitei. Mas depois percebi que aquele era o jeito dela de devolver ao mundo tudo o que o mundo tinha lhe dado. E assim, nosso lar virou um ponto de encontro. Crianças corriam pelo gramado, artistas locais vinham expor seus trabalhos e, aos poucos, o lugar onde nossa história recomeçou virou um refúgio para outras pessoas também. Foi nesse período que a saúde da minha mãe começou a piorar. O diagnóstico não veio devagar, foi direto, como um soco no estômago. Câncer avançado. O chão desapareceu por alguns dias. Eu quis desabar, mas Lara foi meu alicerce. Ela cuidou da minha mãe como se fosse dela. Ficava acordada durante as madrugadas, preparando sopas, ajeitando travesseiros, lendo em voz baixa para acalmar o ambiente. Um dia, quando eu já não conseguia esconder o cansaço, ela me disse: "Você me ensinou o que é permanecer. Agora é minha vez." E foi. Ela permaneceu até o fim. Depois que minha mãe partiu, eu me fechei no silêncio. Passei semanas sem conseguir voltar ao quintal, sem vontade de ver ninguém. Lara respeitou meu tempo, mas nunca me deixou sozinho. Às vezes, ela apenas sentava ao meu lado e segurava minha mão sem dizer uma palavra. Foi nesse silêncio que eu percebi: o amor não precisa sempre falar, ele precisa só estar. O tempo curou devagar. Quando finalmente voltei a sorrir de verdade, percebi que não era apenas por mim, era por nós dois. Retomamos os projetos, as viagens curtas, as conversas à beira do rio. Voltamos a sonhar sem medo de perder, mas o destino, com sua mania de revirar histórias, ainda não tinha terminado com a gente. Um dia, Lara recebeu uma ligação inesperada, uma proposta de trabalho no exterior, algo grande demais para ignorar. Ela chorou ao me contar. Disse que não queria ir, mas sabia que se não fosse, se arrependeria. E eu, mais uma vez, disse o que meu coração custava a aceitar. Vai, Lara, o amor não precisa de muros. Ela partiu. Dessa vez não houve promessas de mensagens diárias, nem planos definidos. Apenas um beijo longo, uma despedida madura e o entendimento silencioso de que o amor verdadeiro não exige posse, apenas liberdade. Os meses viraram anos. A vida seguiu seu curso. Eu expandi a oficina, transformei o espaço cultural num projeto fixo da cidade. Às vezes, quando o pôr do sol pintava o céu de dourado,
Eu me pegava pensando nela, onde estaria, o que estaria vendo, se ainda pensava em mim. Um dia, recebi uma carta. Sim, uma carta. A moda antiga, com o nome dela no remetente. Naquele envelope simples havia apenas uma frase: "Estou voltando para casa." Quando a vi novamente na estação, o tempo pareceu parar. O mesmo olhar, o mesmo sorriso, só que com novas marcas, novas histórias. Ela correu até mim e me abraçou como quem reencontra o próprio destino. Não falamos nada por alguns segundos. Não precisava. Lara me contou que, durante todos aqueles anos, por mais longe que fosse, nunca deixou de sentir que nossa história ainda tinha capítulos a serem escritos. Que via amor nas pequenas coisas e lembrava de mim, nas tardes de chuva, nas fotos desfocadas, nos cheiros de café e terra molhada. Decidimos não perder mais tempo. Voltamos para nossa casa à beira do rio. Reformamos, plantamos novas flores e prometemos uma coisa: viver o resto dos nossos dias sem arrependimentos. Com o passar dos anos, o cabelo dela ficou mais grisalho, o meu também. A casa ficou cheia de lembranças, quadros, fotos, objetos de viagem. Cada canto tinha um pedaço da nossa história. Às vezes a gente ria relembrando as brigas da juventude, as promessas, as idas e vindas. Numa tarde de outono, estávamos sentados na varanda, vendo o reflexo do sol se despedir na água, quando ela disse: "Engraçado, a vida tentou nos separar tantas vezes, mas olha onde estamos." Eu segurei a mão dela, olhei para o horizonte e respondi: "A vida tentou, mas o tempo só serviu para provar que o que é verdadeiro volta." Ela sorriu. Um sorriso calmo, daqueles que dizem mais que 1000 palavras. Naquele momento percebi que o amor não é feito de finais felizes, é feito de sobrevivência, de recomeços, de perdão, de paciência. E o nosso, Lara e eu, sobreviveu a tudo. Hoje, quando o vento sopra e o rio reflete o pôr do sol, eu penso em tudo o que vivemos, nas separações, nos reencontros, nas dores e alegrias. E entendo que o amor que o tempo não apagou, na verdade, nunca precisou ser reaceso. Ele apenas esperou o momento certo para florescer de novo. E assim, mesmo depois de tantos anos, eu ainda olho para ela com o mesmo sentimento de quando éramos crianças. A certeza de que se eu tivesse que viver tudo outra vez, cada lágrima, cada ausência, cada espera, eu viveria. Porque o amor que sobrevive ao tempo é o único que realmente vale a pena. Tudo outra vez, cada lágrima, cada ausência, cada espera, eu viveria. Porque o amor que sobrevive ao tempo é o único que realmente vale a pena.